Letreiro sobre tela preta. Este projeto foi realizado com apoio do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, PNAB, do Ministério da Cultura e Governo Federal. Eu sou Cássia Xavier, artista visual e pesquisadora com deficiência. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, cabelos longos cacheados castanho, rosto oval, olhos castanhos. Eu estou usando uma camiseta azul de manga curta. Eu estou sentada numa poltrona e ao meu lado tem uma câmera fotográfica de grande formato, conhecida como câmera laboratório. Ela está apoiada num tripé de madeira. E em cima dela tem uma fotografia lambe-lambe e ao fundo uma parede cinza claro. Em 2007 eu comecei o projeto Os Fotógrafos de Jardim e a Fotografia Lambe-lambe. O foco era o levantamento histórico desses fotógrafos, da sua produção, evidenciando a sua função social na democratização da fotografia, já que foram eles que tornaram acessível para determinadas classes sociais o retrato fotográfico. Assim, o objetivo da pesquisa era de iluminar as margens onde se encontra a história da fotografia lambe-lambe, e o projeto buscou debates e representatividade, tentando promover uma inclusão nas áreas da conservação, da história da fotografia, do patrimônio e das artes. Os fotógrafos de jardim, que são popularmente conhecidos como lambe-lambes, eles são aqueles que ficavam nas praças, em locais abertos, com grande circulação de público. E a característica era que ele entregava um retrato, né, ou uma foto 3x4 em poucos minutos. Isso graças ao seu equipamento analógico, compacto, né, que ele tem uma câmera fotográfica, o laboratório preto e branco dentro dessa mesma caixa. Eles surgem na Europa no final do século XIX e iniciam a sua trajetória no Brasil pelas mãos dos imigrantes, normalmente eram os europeus, e essas primeiras gerações, eles se instalam nas capitais, né, do país, mas logo eles vão indo para o interior também. Então, o estado de São Paulo ele é marcado pela presença desses fotógrafos, tanto na capital, outras cidades também grandes e cidades turísticas, cidades de veraneio, né? E do interior, um exemplo, né? Aqui é Campinas, Pirapora do Bom Jesus, Aparecida, Santos, Mogi das Cruzes. A fotografia lambe-lambe, ela tem assim diversas camadas dentro dessa marginalização, né? Primeiro, pela própria técnica. Segundo, o trabalho nas ruas, o fato dos fotógrafos não terem um conhecimento prévio, né? Muitos aprenderam na prática, uns com os outros, passando de geração para geração, e com isso eles sofreram uma diferença por parte dos outros fotógrafos. Então a gente tem assim relatos, né? Até mesmo vindo dos fotógrafos de estúdio, de críticos de arte, em relação ao trabalho desse fotógrafo. Eles não aparecem nos livros e manuais de fotografia, né? São raras exceções, e assim não sendo reconhecido como um gênero fotográfico. Portanto, ele não recebeu o reconhecimento. No entanto, a sua produção, né, fala por si só, porque eles têm uma quantidade expressiva de retratos de diversas classes sociais, não apenas no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. E entre os trabalhos que eu venho desempenhando nessa pesquisa, está no levantamento dos nomes dos fotógrafos, mapeamento dos nomes dos fotógrafos.
Até então são anônimos, né? Sempre o fotógrafo lambe-lambe, aquele fotógrafo lambe-lambe, nunca o nome. E pensando que o nome traz essa identidade, com ele traz a história de cada um deles, né? E fortalece esse resgate histórico, eu começo a busca em diversos tipos de documentos. Então, periódicos, documentos de prefeitura, né, documentos oficiais e em artefatos também, que ajuda bastante, não só de saber os retratos, né, a quantidade de retratos produzidos por ele, os lugares onde eles estiveram, mas algumas delas têm a assinatura do fotógrafo embaixo. Então, aqui em cima da câmera tem uma foto. Eu vou fazer a descrição dessa fotografia, tá? É uma foto que data dos anos 20. Ela tem o tamanho 9x13. O papel dela é um papel fotográfico tipo postal Vessel, que era usada, né, para enviar pelos correios. E na imagem a gente tem 3 mulheres sentadas em uma pedra. Na frente delas, 3 crianças sentadas no chão, num piso, né, de terra, no chão de terra, e no fundo um jardim. Todos vestindo roupa de época. Embaixo da imagem tem a assinatura do fotógrafo. Então tá foto Dudu Campinas. Nem sempre vem o nome do fotógrafo, às vezes vem só o nome da cidade onde ele trabalhou, às vezes vem só o nome do fotógrafo, mas na grande maioria das vezes não tem nada. Então, são normalmente lugares, ou as capitais, ou grandes centros, que alguns fotógrafos faziam essa assinatura. Isso facilita muito, né? Tanto identificar o lugar, como trazer esse nome dos fotógrafos. E aí, curiosamente, né, os fotógrafos não recebem esse reconhecimento, mas os fotógrafos de jardim, eles entram nos museus, nos centros de cultura e até mesmo galerias, porém quase que como um modelo. Eles são flagrados, né, nos espaços públicos, mas entram dentro de uma narrativa criada por um fotógrafo, normalmente renomado, muitas vezes já com seus nomes mundialmente conhecidos. E com isso, eles vão colocando os fotógrafos de jardim como uma figura pertencente a esses espaços, né, as ruas, uma figura popular. Eles são lidos dessa forma, o que é fantástico, porque é de fato o que eles são, onde eles estavam, onde eles trabalhavam, faz parte da história deles. Mas, porém, também com isso foi criado um estigma, onde se perpetuou essa marginalização por parte desses célebres fotógrafos, porque muitas vezes eles são colocados nas paredes, né, nas exposições, sem ao menos na legenda estar citando o nome dele. Então esse fotógrafo, né, que aponta a lente para ele, ele vê como um profissional diferente, né? Ele não reconhece ele como um igual, né? Que seria um fotógrafo fotografando um fotógrafo. E se para os fotógrafos de jardim terem reconhecimento já era difícil, para as fotógrafas de jardim foi muito pior. Elas iniciam nesse gênero fotográfico da mesma forma que ocorre na história geral da fotografia. Então, as primeiras mulheres fotógrafas, elas iniciam seus trabalhos por influência, né? Ou acompanhando seus maridos, pai, irmãos. E aí tem exemplos, né? Que como ocorreu com a inglesa Constance Talbot, que foi final do século XIX, ela é apontada como a primeira fotógrafa mulher mundialmente, e cujo marido foi um dos pioneiros da fotografia, e ela fica, né, à sombra dele.
mas ela começa através dele. Temos também outro exemplo da brasileira, a Gioconda Riso, final do século XIX também, que o pai teve um estúdio super famoso em São Paulo, capital, e ela também começa a seguir, né, a profissão que o pai tinha, e chegou a ter um estúdio dedicado só às mulheres. Já as fotógrafas de jardim, elas também começam a trabalhar através dos seus parentes próximos, porém, até o momento, os seus nomes são quase inexistentes, né? Nem a assinatura na fotografia eu encontro. Tampouco nos registros oficiais, né? Então, eu sempre esbarro nessas mulheres, na história dessas mulheres, como alguém contando que ela era irmã de tal pessoa, ela era filha de tal fotógrafo, esposa de tal fotógrafo, mas nunca nos seus nomes. Isso pode significar que o registro feito, né, do local de trabalho, da câmera, foi feito na prefeitura ou na associação comercial, foi feito no nome do pai, do marido ou do irmão, enfim. E com sorte, né, durante essa pesquisa, durante as buscas, eu consigo encontrar o nome da fotógrafa Cícera Barbosa Dias, de Juazeiro do Norte. Ela trabalhou durante 30 anos na praça da prefeitura, porém o seu nome vem sempre ligado ao nome do seu marido, que é um fotógrafo de jardim, né? E ele é uma grande referência dentro do gênero, mas é isso, né? Eu conheci ela através dele. E com ela eu pude conversar e me é apresentada uma nova história da fotografia Lame-Lame, né? Até então, muitas entrevistas, muito relato de fotógrafos e falando, né, do seu dia a dia, da forma de trabalhar, e com ela isso muda um pouco, né? Ela cria, durante esses 30 anos, os filhos em volta dela e da câmera na praça. Então ela passa por diversas situações muito diferentes, por exemplo, de que eram apresentadas para o marido, né? E ainda no Brasil eu consegui encontrar alguns outros nomes. Então, por exemplo, em Belo Horizonte tem a Ideusita Amaral, a Rosa, que trabalharam no Parque Municipal, que é um polo de fotógrafos da cidade. Em Belo Horizonte teve, né, o reconhecimento dos fotógrafos de jardim como sua técnica se tornando patrimônio material. Tem também em outros países, e aí tem no Chile. O Chile ele tem um resgate importante dos fotógrafos de jardim. Lá eles são chamados de minuteiros, né, na língua espanhola é chamado de minuteiro. E a gente tem uma referência da família Callejas, que tem várias gerações de fotógrafos. Mesmo no Chile encontro cerca de mais 10 nomes de fotógrafos mulheres. No México encontrei uma única fotógrafa, que é a Rosa Berra Miranda. Ela trabalhou na década de 80. Em Portugal tem a Maria Manuela de Jesus Ferreira, conhecida como Nela. Na Espanha, na cidade de Ovídio, que é um lugar que tem, por costume, ter muitas esculturas, tem a escultura da fotógrafa Josefa Caril, que é conhecida como La Torera, e tem uma estátua com a sua câmera, né, em homenagem a ela, que trabalhou durante a década de 20. E hoje, né, esse quadro vem mudando um pouco, né? Primeiro porque a gente consegue registrar quem são essas mulheres e tentar de alguma forma, dentro da pesquisa, né, expor quem são elas, como eu estou fazendo aqui. E tem essa que eu venho chamando de terceira geração, né, de fotógrafos.
E dentro dessa terceira geração, a gente já tem referências importantes de mulheres dentro desse gênero da fotografia, mas que ainda eu sinto que a gente está nas trincheiras, né? É uma batalha constante para se manter, sobretudo porque a mulher não é comum que as mulheres fotógrafos utilizem câmeras grande formato, então é um ambiente muito masculino, né? Nesse gênero, né? No geral ainda mas nesse gênero mais. E com isso é onde vão surgindo sempre muitas dificuldades, falta de reconhecimento na área, tanto na parte prática quanto na parte histórica. E a técnica da câmera, embora ela pareça muito simples, né, ela é de difícil domínio. Então, isso faz com que muitos se entusiasmem no começo, mas acabam desistindo pela dificuldade. Porque ela tem muitas variáveis, né, e ela necessita de muita prática. Manter a técnica como os antigos mestres fotógrafos faziam é uma forma, né, de receber o registro de patrimônio material e, com isso, o reconhecimento da história desses fotógrafos e fotógrafas. E muitas mulheres, não só no Brasil, como fora do Brasil também, têm ajudado a manter esse ofício, né? Então, como exemplo, a gente tem a Bárbara Nunes no Sul, em Balneário Camboriú, que já é uma fotógrafa que já ensina, ela já é uma mestra nisso, tem uma experiência incrível. A Jimena Astudillo Delgado, que é da Colômbia e vive na Argentina também, tem um trabalho de referência, também já começou uma pesquisa sobre os fotógrafos de jardim. E a Alicia Campos Cajeras, do Chile, que é da família que eu citei, ela é a quarta geração de fotógrafas da sua família, e a Alice é uma grande disseminadora do trabalho da família dela, tanto que eu consegui chegar nela através desse trabalho do resgate que ela faz da própria família. E eu, né, que até o momento eu acho que eu sou a primeira fotógrafa de jardim com deficiência, eu desenvolvo essa pesquisa e dentro dela, né, tem também o estudo da técnica, que é o que me leva a me tornar fotógrafa de jardim. E, embora tenha um custo aí de materiais elevado, né, foi a forma que eu encontrei de gerar trabalho também. Porque o fato dela estar atrelada à pesquisa, eu consegui dar oficinas, palestras, vivências, tanto no presencial como de forma remota, e também vendendo retratos nas ruas, como os antigos mestres fotógrafos faziam, mantendo essa mesma tradição. Na parte prática, o fato dela estar num tripé me ajuda bastante. Então eu consigo trabalhar, né, tanto fotografando como fazendo a parte de dentro dela da revelação sentada. Posso alternar, né? Para carregar ela e todo o material que eu utilizo, eu uso um carrinho de apoio. E eu tenho também um parceiro de trabalho, que é o fotógrafo e filósofo Gustavo Falqueiro, que ele também é um fotógrafo de jardim. E muito da parte da força, ele me ajuda. E me ajuda também em algumas adaptações. Então, por exemplo, já foram feitas adaptações dentro dela para eu manusear, para ficar mais fácil, né, o trabalho de acordo com a minha deficiência. E eu acho que o mais importante de trabalhar com isso, tanto com a pesquisa e quanto a parte prática da fotografia lambe-lambe, é que ela me leva para o convívio social, né? Ela faz essa ponte para mim. Então, tanto na parte
que, como eu, né, como mulher com deficiência, fotógrafa, que eu possa me manter no mercado de trabalho, né? Eu mesma criando essas adaptações e entendendo, né, que esse trabalho, mesmo com toda a dificuldade, ele é possível, dentro do meu quadro. Isso acaba gerando também, né, um exemplo para outras pessoas de outras possibilidades. Acho que amplia também essa diversidade, né, de possibilidades. E esse convívio, essa ponte do convívio social, ela é importante porque normalmente quem tem doenças degenerativas tem uma tendência ao isolamento, né, social. E ela cria, né, essa forma com que eu consiga estar em contato com o mundo externo. E também, de alguma forma, no mercado de trabalho, mesmo ainda estando à margem disso.